O Banco da Arcoval é confiável? Nesse vídeo vamos continuar a análise de crédito do Banco da Arcoval. Vamos entender o risco de liquidez do banco, inadimplência e os resultados do banco. Será que o banco dá lucro? Meu nome é Lucas e seja bem-vindo ao Irmãos Investidores. Aqui, pessoal, eu acho que também é um tema importante para o banco. O que acontece? O banco capta dinheiro dos seus correntistas e empresta para os seus clientes. Esse fluxo de captação, que é o funding, existe um prazo. Então vamos supor que você compra um CDB de 2 anos da Arcoval. Então daqui 2 anos o da Arcoval tem que te dar aquele dinheiro de volta. Esse prazo de 2 anos é o prazo de funding. O Banco da Arcoval, por sua vez, pega esse dinheiro e empresta para os seus clientes, que são as empresas. Pode ser empréstimo para empresa, consignado ali para pessoas vinculadas ao INSS, por exemplo, veicular, etc. E todas essas linhas têm também o seu prazo, tem o prazo da carteira de crédito. O que acontece? Todo banco precisa gerir sua liquidez de forma que o prazo para ele ter que pagar ali o CDB, que seria aqui no meu exemplo de 2 anos, ele tem que ser depois do prazo de eu receber os pagamentos que eu emprestei ali para as empresas. Então, idealmente, prazo CDB de 2 anos, eu teria que ter um prazo da minha carteira abaixo de 2 anos, para eu receber antes e pagar o meu correntista. O prazo da carteira de crédito tem aqui 391 dias e o prazo da captação, que é esse CDB, é na média aqui de 516 dias. Então, justamente o banco ele consegue equilibrar de forma que ele recebe antes de dinheiro para ele antes de ter que pagar para o seu correntista. Ou seja, o prazo de captação é maior do que o prazo de financiamento das suas linhas da carteira de crédito. Isso aqui demonstra não só uma boa gestão, mas um baixo risco de liquidez para o banco. Se o banco está captando, dando ali empréstimo uma plataforma de 1 ano e a carteira de crédito dele é de 3 anos, ele só vai receber em 3 anos e tem que pagar todo ano ali o correntista que comprou o CDB. Então isso aqui é um risco muito alto. A gente não vê isso no Banco da Arcoval. Outro aspecto importante da carteira como um todo é a gente observar qual é o nível de inadimplência do Banco da Arcoval. Será que os clientes do Banco da Arcoval estão pagando em dia os seus boletos? Vamos olhar. A inadimplência aqui acima de 90 dias, ou seja, os clientes que têm algum tipo de atraso acima de 90 dias, é aqui na casa de 2,8%. Então ele gira aqui entre 1,5% até 2,8%. Esse número aqui, ele é muito baixo. Só para te dar um exemplo, os grandes bancos, Itaú, Santander, Bradesco, é na casa de 3%. O da Arcoval consegue ser abaixo desses grandes bancos que são muito maiores que ele. Então existe aqui uma gestão do risco de crédito para os clientes que o Arcoval empresta muito bem feita. A gente vai falar um pouquinho também sobre a estrutura de capital do Banco da Arcoval. O que significa? Qual que é o nível de patrimônio que o banco tem frente à sua carteira de crédito? Qual que é a relação do capital próprio em relação ao capital de terceiros? Que é o chamado aqui do índice de Basileia. O banco tem índice de Basileia na casa de 14% e 13% aqui nesses vários anos, aqui uma janela de 5 anos. Sendo que o capital mínimo exigido pelo Banco Central é de apenas 10,5%. Então o banco ele tem muito conforto de Basileia em relação ao mínimo que o Banco Central exige. Mais um indicador de extrema segurança na hora de investir aqui nos produtos do Banco da Arcoval. Agora, galera, passando para os resultados do banco, será que esse banco dá lucro? A gente vai olhar aqui o histórico de lucro e rentabilidade do banco. O que a gente observa? A gente vê que o banco ele lucrou em 2023 1,2 bilhões de reais, 2022 1,3 bilhões, 2021 1,2, 1,1, 1 bi aqui em 2019. Nessa janela de 5 anos, que é uma janela razoável, esse banco ele lucra valores bilionários todos os anos. Isso aqui é muito confortável em termos de risco de crédito. E não só isso, quando a gente compara esse valor aqui do lucro sobre o patrimônio do banco, que é o índice de ROI, Return on Average Equity, ou seja, o quanto de lucro esse banco dá em relação ao capital dos donos dentro do banco. Não adianta o cara dar um lucro de 1 bilhão se o patrimônio do cara é de 10 bilhões. Então ele está lucrando no bilhão, mas tem muito dinheiro ali alocado no banco. O banco não é tão eficiente. Quando a gente olha o Banco da Arcoval lucrando 1 bi ou mais sobre um patrimônio na casa de 7 bilhões,
essa relação dá algo na casa de 20% aqui em 2023. Lá para trás, inclusive, era 24, 25, 27, esse índice, inclusive, era muito melhor. Mas esse indicador aqui de 20 a 28 é um patamar extremamente competitivo. Se a gente olhar para os grandes bancos, Itaú, Santander, Bradesco, etc., a gente vê patamares também na casa de 15 a 20%. O ROI do Banco do Arcoval é um dos melhores do mercado e ele compete, inclusive, com bancos muito maiores que ele. Essa rentabilidade do banco chama muito atenção, isso nos dá muito conforto no sentido de entender, o banco ele dá lucro para os acionistas, é um banco extremamente rentável. Você investir nos produtos de investimento desse banco, se esse banco dá lucro, esse banco ele vai continuar existindo. Você corre pouco risco de perder esse dinheiro, porque o banco é extremamente rentável. Se você pegar um banco que não dá lucro, ou dali tem um ROI abaixo de 10%, o dono, por que ele vai continuar aquele negócio? O banco ali dá resultados ruins, e aí você compra o CDB desse cara, e em algum momento pode ter alguma dificuldade. Se vier ali um revés do mercado, uma rentabilidade abaixo de 10% aqui de ROI, ela não te dá muita gordura de segurança, né? O banco às vezes não consegue suportar esse estresse e pode ter prejuízos, pode vir ali a ter sua falência decretada. E a gente não quer isso nos CDBs ou renda fixa ou renda variável que a gente vai comprar dentro da plataforma do Banco do Arcoval. Então, galera, a gente olhou aqui quem é o Banco do Arcoval, quem são os donos, a história dos donos, o histórico dos lucros e da carteira do Banco do Arcoval. A gente observa que é um banco muito robusto, rentável, tem aí um controle muito forte, capitalizados, com boa governança. Então, uma carteira diversificada em várias empresas aí dentro do mercado, principalmente aí para empresas. A gente vê vários aspectos muito positivos na hora de investir nesse banco. Então, eu queria responder a pergunta que a gente colocou lá no comecinho. Sim, o Banco do Arcoval é um banco confiável, é um banco bom. Você tem conforto na hora de investir nos produtos do Banco do Arcoval. Ah, Lucas, mas quais são os produtos de investimento do Banco do Arcoval? No próximo vídeo a gente vai falar tudo sobre todos os investimentos da plataforma do Banco do Arcoval. Um grande abraço.